Olá, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, gente? Bom, vocês estão observando aqui, percebendo que o cenário está diferente, né? Eu estou aqui na minha antiga cozinha, eu, como disse, me mudei. A minha casa lá ainda está sendo organizada, é uma trabalheira louca, mas o que está atrapalhando com certeza é a falta da internet. E eu achei que hoje eu já resolveria o problema, mas não. Não, o problema ainda persiste. Então eu resolvi fazer um sacrifício, vim até aqui, a minha antiga casa, porque aqui eu ainda tenho internet. Então eu fiz isso no sentido de gravar esse vídeo para vocês, esse vídeo de apresentação, não sei nem como que eu chamaria essa tentativa. Bom, pode ser um vídeo de apresentação, é claro que no decorrer do curso a gente vai tecer mais alguns comentários. Este vídeo é mais no sentido de organizar um pouco as questões que eu propus a vocês, né? A gente pediu a leitura daqueles dois poemas, o Álvaro de Campos e o Rui Belo, não foi? Deixa eu pegar aqui, Rui Belo, tá aqui. E o Álvaro de Campos. Sim. Álvaro de Campos, Rui Belo. Ontem eu passei também duas imagens para vocês e pedi para que vocês observassem as imagens, tentassem identificar alguns signos nas imagens. A gente vai comentar brevemente com vocês alguma coisa sobre signo hoje também. Tudo isso no sentido da gente poder começar a pensar essa questão da semiótica e da relação dela com a literatura, porque é algo incrível. A proposta desta disciplina, na verdade, é um diálogo constante com a literatura. O próprio título da disciplina, né? Literatura e outros sistemas semióticos. Então, qual é a proposta da disciplina? Ontem, não estou me lembrando agora quem aqui, mas teve um aluno, uma aluna que me pediu o plano de ensino. O plano de ensino, ele se encontra no WebGIS. Depois eu vou ver se eu consigo abrir aqui e comentar algumas coisas com vocês. Se eu não fizer isso hoje, eu faço nos próximos vídeos. Mas, então, a disciplina em si, ela promove essa questão do diálogo da literatura com outras possibilidades de desdobramento. É a linguagem cinematográfica, por exemplo, é a linguagem fotográfica, é a linguagem da revista em quadrinhos, das artes de um modo geral, da dança, da escultura, da pintura. Então são N possibilidades. A gente pode abraçar aqui vários caminhos. Então, no decorrer do curso, a gente vai definir alguns aqui. Sem sombra de dúvida, o cinema é um que não tem como a gente dele escapar. Dá para a gente poder fazer N considerações aqui das inter-relações do cinema com a literatura, da literatura com o cinema. Eu gosto muito de trabalhar o cinema. Essa disciplina ela é um luxo, porque a gente tem a possibilidade de navegar por vários oceanos, alguns deles não muito calmos, ainda bem.
Mas uma coisa é certa, a gente não pode perder também o foco da questão da ideia da semiótica em si. Isso é muito interessante a gente abordar com vocês. E uma das principais, digamos assim, construções que eu pretendo fazer com vocês é a da imagem dialética. Essa é uma proposição muito interessante. Um dos pensadores que mais trabalhou nisso foi o Walter Benjamin. Então, a imagem dialética, ontem eu expus até muito brevemente, né? Eu fiz um comentáriozinho aí, eu não sei se vocês perceberam. A imagem dialética é aquela que dialoga com a gente. Então, a gente pode pensar assim, poxa, professor, mas aí todas as imagens dialogam com a gente. Sim, todas as imagens dialogam com a gente. A grande questão é, será que nós estamos dialogando com essas imagens? Um poema, por exemplo, já começando com a ideia de literatura. Um poema, ele é composto por imagens. Uma imagem se sobrepondo à outra. Cada verso de um poema é uma imagem erguida. Isso é muito interessante, isso é muito instigante. Quando a gente lê um romance, aquela configuração de cena que o escritor tenta estabelecer, tenta trazer para nós, aquela construção é uma construção de sentidos, é uma construção que passa pela ideia de imagem. Vou dar um exemplo aqui. Eu, muitas das vezes, quando estou lendo algum romance, alguma coisa assim nesse sentido, perdão, muitas das vezes eu penso num rosto conhecido para os personagens do romance que estou a ler. Em alguns casos, eu até mesmo me insiro na história. Por exemplo, quando eu li Crime e Castigo, o Raskolnikov tinha minha cara. Eu me colocava como o próprio Raskolnikov, personagem de Dostoiévski, Crime e Castigo. Eu me colocava como Raskolnikov. Olha que ousadia, né? Mas aí eu pergunto a vocês, por que não? A impressão de leitura era minha. E o resultado foi muito interessante. E eu fiquei um bom tempo amargurado com essa minha escolha. E até hoje, quando eu penso no Raskolnikov, eu o encaro como se ele fosse uma espécie de duplo meu. Pois bem, eis então a renitência das imagens dialéticas. Este livro aqui, do Didi Huberman, George Didi Huberman, O que vemos, o que nos olha. Este livro é muito interessante e eu pedi para vocês a leitura do primeiro capítulo, A Inelutável Cisão do Ver. Nós comentaremos mais especificamente sobre este capítulo na sexta-feira. Tudo bem? Então, uma das propostas do Didi Huberman é justamente a do embate nosso para com as imagens. No caso do Didi Huberman, as imagens, em alguns momentos ali, as imagens artísticas, por exemplo. Quando estamos diante de um quadro num museu, aí a gente olha para aquele quadro, a gente olha para uma pintura do Juan Miró. Aí a gente pensa assim, puxa vida, isso aí eu acho que eu faria. É tão basilar. Bom,
eu sempre me pergunto, será que a gente faria mesmo? Eu acredito que não, mas enfim. A questão é, quando eu não concordo com aquilo que está sendo direcionado a mim, o simples fato de eu não concordar, de eu discordar daquele discurso que está sendo colocado frente às minhas retinas, isso por si só, isso já é um posicionamento meu. Eu não aceito, eu não gosto, eu discordo, já é um posicionamento. Então, nesse caso, a arte, ainda assim, dialoga conosco. Nem que seja num posicionamento nosso de negá-la. Eu sempre penso, e sempre digo, posso considerar o Van Gogh um sujeito louco, estranho, esquisito, posso não gostar das pinturas do Van Gogh, mas eu nunca jamais poderei afirmar que Van Gogh não sabe pintar. E nunca jamais poderei afirmar que as pinturas de Van Gogh não dialogam com os seus observadores. Olha que interessante. Aí a gente resvala num monte de coisa, né? Olha que máximo isso aqui. Ontem eu coloquei aquela imagem do Edgar Allan Poe. Teve gente que matou a charada, né? Charada. O Edgar Allan Poe é bem conhecido de nós, estudantes de letras e tudo, né? Enfim, eu acho que a Jamile falou, né? A Jamile sempre atenta, o Eric também falou, que era o Paul. Deixa eu achar aqui olha só, gente. Edgar Allan Poe. Aquela imagem que eu compartilhei com vocês, ela foi pintada com borra de café. Eu comprei aquela imagem lá em Paraty, durante uma flip em que eu estive. Mas vejam vocês, olha o olhar do Edgar Allan Poe. Não sei se vocês conseguem notar o olhar angustiado do Poe. Essa expressão enigmática num quase semi-sorriso. Esse cabelo encebado. Esse porte quase que aristocrata, mas de aristocrata ele não tinha nada. Meu telefone está tocando, mas eu não atenderei, porque a prerrogativa aqui agora é vocês. Então reparem bem aqui, essa leitura é minha. Essa leitura que estou a fazer aqui com vocês é minha e eu me baseio nos meus conhecimentos de mundo acerca do escritor Edgar Allan Poe para realizá-la com vocês. Agora, naquela primeira imagem de ontem, há um elemento sígnico que nesta segunda imagem de hoje não aparece. Vejam. Olha a capa de uma coletânea, né, de contos aqui do Edgar Allan Poe, que foi lançada pela Dark Side. Eu tenho os 2 volumes. Olha só. O corvo. Perdão. O corvo é um elemento, para quem conhece a obra do Edgar Allan Poe, é um elemento que ajuda a identificá-lo
na medida em que compõe muito da sua mítica. Haja vista que um dos poemas mais famosos, né, se não o mais famoso do Edgar Allan Poe, ele se celebrizou escrevendo contos. Ele é o pai, né, do gênero detetivesco, e ele escreveu muitos contos também sombrios. Mas ele também, vez por outra, escrevia, né, uns poemas e tal. Então, O Corvo é o título de um dos mais famosos poemas, não só do Edgar Allan Poe, mas da história da literatura. Então, assim, quando a gente pensa eu, por exemplo, como leitor do Edgar Allan Poe, sempre quando penso no pássaro corvo, eu já logo lembro do Poe. Mas por que isso acontece? Porque eu tenho um conhecimento que me foi atribuído e que me faz associar o pássaro corvo à imagem do escritor americano. Agora, por exemplo, se eu pegar a imagem de um corvo e mostrar para minha mãe, que não conhece o Edgar Allan Poe, nunca leu Edgar Allan Poe, minha mãe muito provavelmente nunca ouviu falar no Edgar Allan Poe. Ela faz parte de outra esfera de pensamento. É uma senhora idosa que trabalhou como dona de casa a vida toda. Enfim, ela nunca tomou conhecimento do Edgar Allan Poe. Se a gente mostrar um corvo para ela, ela vai dizer que é um pássaro preto. Talvez ela nem saiba que é um corvo especificamente. Ela vai dizer, é um pássaro preto. Claro, as pessoas, num olhar, digamos assim, mais primordial, vão associar aquele pássaro preto à imagem de um pássaro preto e vai construir as suas referências a partir do conhecimento de mundo de que dispõe. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Olha que interessante essa coisa dos signos. Então, um signo, gente, olha que bacana. Um signo, uma imagem. Algo que representa alguma coisa. A Lúcia Santaella, a Lúcia Santaella é uma das maiores semioticistas brasileiras, né? Ela diz isso. Um signo é alguma coisa que representa alguma coisa. Olha que interessante. Pode parecer algo básico, né? Ah, que coisa mais sem graça. Mas é sempre assim, gente. Uma coisa representa alguma coisa. Só que essa representação pode se transformar de acordo com os olhares. O exemplo que eu acabei de dar para vocês aqui é muito interessante nesse sentido. Eu falei da Santaella, tem o Décio Pignatari, inclusive na biblioteca da Unimontes de Spinoza, tem um livrinho do Décio Pignatari. Décio Pignatari, um dos nossos maiores poetas do concretismo, junto aos irmãos Campos, né? E que também ele, Décio, um grande semioticista, e ele escreveu um livro, não estou me lembrando do título aqui, mas é um livrinho de capa vermelha. E o Décio Pignatari, ele fala que semiótica é uma ciência que nos ajuda a ler o mundo. Olha que bacana esta segunda imagem que eu postei para vocês ontem. Essa aqui, ela já é pouquinha coisa mais difícil de identificar,
eu me lembro que o Eric não conseguiu associar essa imagem com o Don Quixote de la Mancha, do Cervantes. Talvez, Eric, você não tenha conseguido fazer isso por um motivo bem simples. É porque este Don Quixote, olha, adaptação da obra de Miguel de Cervantes em cordel. Então, olha que interessante. A roupinha deles está num estilo bem sertanejo. Então já fugiu daquela parafernália, digamos assim, cígnica do do Quixote à la Cervantes original. Mas aqui a gente consegue identificar, ele segura uma lança, vejam vocês. Ele é um senhor franzininho, barbudo, ele está usando um gibão. Não é um capacete de cavaleiro, é um gibão. Ele está usando botina. Mas o cavalinho dele ainda me parece que tem a carinha do Rocinante. E o seu amigo fiel escudeiro Sancho Panza ainda corresponde com aquelas clássicas características que nós assimilamos do texto original. Vejam vocês. Então, gente, o que eu quero com toda essa história aí de ficar mostrando essas imagens para vocês é bater na tecla de que as imagens, elas são dialéticas. Esse é um grande aprendizado que nós devemos ter. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou parar um pouquinho, que já está dando 22 minutos. Perdão. Eu vou parar para a gente continuar em seguida. Tudo bem? Então vamos lá.